Fala galera, vamos nessa, vamos continuar aí o nosso módulo de despesas públicas. Nós estamos aqui fazendo a nossa bateria de questões, né? No último bloco a gente viu até a questão de número 8, ó, só para você se situar. Terminamos a questão de número 8 no bloco passado, agora nós vamos partir para a questão de número 9, na tela, vamos lá. A finalidade da classificação por esfera orçamentária. Nós trabalhamos bem todas as classificações, tanto as classificações da programação qualitativa como as da quantitativa. Classificação por esfera, cuidado só para não confundir com direito administrativo, que lá você fala esfera federal, estadual, municipal, né? Não, em orçamento, classificação por esfera é basicamente para identificar se a despesa pertence a qual orçamento. Orçamento fiscal, seguridade social e orçamento de investimentos. Professor, mas aí é muito fácil, né? Gente, essa daqui foi tranquila. Sua prova não é 100% de questão difícil, não. Mesmo se for FGV. Nem a FGV faz uma prova inteira difícil. Tem questão fácil, média, tem questão difícil, né? Essa daqui foi bem tranquila, só para realmente testar se você sabe para que serve a classificação. Olha essa questão, olha a letra B. Será aplicada pela União, pelos estados, pelo DF ou pelos municípios? Não. E pelos municípios, todos aplicam, todos. Olha a letra C. Será transferida pela União. Como assim, gente? Quer dizer que essa classificação é transferida? Não, ela é aplicada por todos. Letra D, é primária ou não? Rapaz, quem separa primária da não primária é a classificação por indicador de resultado primário. Indicador de resultado primário. É corrente, capital ou transferência? Quem faz isso aqui é a classificação por natureza. Então é uma questão tranquila só para você, né? Só para a banca saber se você sabe essas classificações. Para que serve a classificação por esfera orçamentária? Gabarito da questão de número 9, gabarito letra A. Vamos para a questão de número 10. Um instrumento de planejamento referente ao exercício financeiro de 24 fixa a despesa. Então você já sabe que esse instrumento só pode ser quem, gente? A Lua, né? Fixou uma despesa de 6.584.000 para a ação 4578, assistência jurídica a pessoas em situação de vulnerabilidade. Vamos lá. O que é essa ação aqui? Ação é como as despesas são organizadas dentro do orçamento. A ação está no contexto da classificação programática. A ação está no contexto da classificação programática. Quanto à classificação por estrutura programática e de acordo com o MCASP, essa ação é o quê? Vamos lá. É uma despesa para essa ação aqui, ó. Assistência jurídica a pessoas em situação de vulnerabilidade. Aí ela está perguntando, de acordo com a classificação programática, você nunca pode marcar despesa corrente ou capital. Por quê? Porque despesa corrente ou capital é classificação por natureza. Quanto à classificação programática, gente, você vai lembrar de, ou ela vai falar de programa, ou ela vai falar de ação. E se ela estiver falando de ação, ou ela está falando de projeto, ou ela está falando de atividade, ou ela está falando de uma operação especial. Resta agora vocês saber se essa ação de assistência é projeto ou atividade, ou operação especial, porque tem os três, né? Ó. A letra B está dizendo, é uma despesa judiciária. Não, não, não. Então, é você identificar. É projeto, atividade ou operação especial? Já descarta a operação especial, porque, gente, operação especial geralmente é feita por transferência. E operação especial não gera entrega para a sociedade. E você vê claramente que é uma ação que gera assistência para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, gera uma grande entrega para a sociedade. Você agora tem que identificar se é um projeto ou se é uma atividade. Gabarito. Atividade, sabe por quê? Porque é uma questão, olha só, gente, assistência jurídica. E assistência jurídica, com certeza, é uma atividade ali finalística do órgão que é feita de forma contínua, de forma perene. É um programa que vai contar sempre com recurso.
Ou você acha que a assistência começa agora e termina amanhã? Não, porque isso é característica de projeto. Por isso que essa questão aqui, basicamente, foi chamada de atividade. É só você lembrar que atividade é algo feito de forma contínua, de forma permanente. Apesar de parecer que uma assistência é algo muito forte, professor, mas eu achava que por ser algo finalístico era um projeto. Mas a assistência, por exemplo, numa defensoria pública, é uma atividade que precisa acontecer sempre. Então, foi essa a ideia da banca, basicamente. Então, questãozinha de número 10, gabarito, atividade. Tanto a FCC como a FGV gostam desse tipo, né? Eles dão um exemplo de um gasto e perguntam para você identificar projeto ou atividade. A FGV gosta bem mais. Então, questão de número 10 aí, gabarito, letra D. Questão de número 11. O pagamento de restos a pagar e o resgate de uma aro, ó. Lembra que resgate, eu cansei de dizer para vocês que resgate é quitar a aro. É como se o governo estivesse pagando. É pagar a aro. Quando o governo antecipa a aro, que a aro é uma antecipação de receita, né? Então, quando ele antecipa, é receita extra. Quando ele paga, é despesa extra. Mas o nome do pagamento se chama resgate. É estranho, né? Você fala, eu vou resgatar um negócio ali, vou pegar para mim. Não, resgate é pagar. Aqui, né? Em orçamento. Então, o pagamento de restos a pagar e o resgate diário são despesas extra-orçamentárias. São ou não são? São. Aí olha a maldade para você escorregar, ó. Expressamente previstas na lua. Não, extra-orçamentária ninguém coloca no orçamento não, gente. Não vai para o orçamento, independe de autorização legislativa. É assim que a Sebrasp pega muita gente na pressa. Que você já lê emocionado, né? Você chega bem aqui no extra-orçamentário, você já tá chorando. Ô, questão é fácil, né? Pronto, aí errou. Cuidado, é errado aí no final, ó. Questão de número 12. No processo de aquisição de bens ou serviços por parte do ente da federação, deve-se identificar se o registro do fato é de caráter orçamentário ou extra. Lembra, né? É a primeira coisa que a gente vai fazer, identificar se é orçamentário ou se é extra-orçamentário. E sendo extra, você para por ali mesmo. Vou até colocar, ó. Para ali mesmo. Porque você não vai dizer se a extra orçamentária é corrente, se a extra é capital, se a extra é primária, se a... Não, porque você vai devolver, aquele dinheiro não é seu. Para que você vai perder tempo classificando? Em relação a essa distinção, assinale a alternativa correta. Extra-orçamentário deriva da emissão de empenho para suportar um contrato, como contratação de serviço público. Peraí. O governo vai empenhar uma despesa para suportar um contrato de prestação de serviço é com dinheiro do orçamento, não é com algo extra-orçamentário. Imagina, o governo recebe um depósito, uma caução, um dinheiro que não é dele. Aí ele pega aquele dinheiro e vai empenhar para comprometer para prestação de serviço? Não, porque ali é um gasto orçamentário, então ele tem que ter um dinheiro orçamentário. Então, tá errado. B. Extra-orçamentário representa desembolso de recurso de terceiro, que está em mão do poder público, como devolução de calção, depósito, fiança, valores consignados. É o gabarito, né? C. Orçamentário. Constitui instrumento para alcançar os fins dos programas governamentais. Gente, olha a maldade dessa letra C. Qual é o instrumento que busca alcançar o fim dos programas? Isso aqui é uma ação orçamentária que está no contexto da classificação programática. E não se é orçamentário ou extra-orçamentário. Letra C. Orçamentário. Provém de recolhimento de consignação e retenção. Ó. Consignação e retenção tem caráter extra-orçamentário. Extra-orçamentário. E letra E, orçamentário. Necessita de recurso público previsto para sua realização e deve ser autorizado pelo legislativo. Até aqui, ok. Qual o problema? Como pagamento diário. Não, resgate diário é extra-orçamentário. Leia o item até o fim. 12, gabarito aí, letra B de bola. Questão de número 13. As transações realizadas por entidades públicas envolvendo receitas e despesas têm naturezas e implicações diversas que requerem mecanismos de controle adequado para possibilitar a subsequente prestação de contas. Nesse contexto, considere as seguintes transações. A FGV trouxe exemplos e você tem que me dizer o que são isso aqui.
Olha só. Aqui é para o cara que realmente lembra de algo que a gente trabalhou tanto na aula de receita como na aula de despesa. O nome disso aqui é operação intra-orçamentária, mas vamos revisar. Ó. O que são operações intra-orçamentárias? Intra-orçamentárias. Duas características você mata isso aqui. Primeira coisa, dentro do mesmo ente. Dentro do mesmo ente. Então, são duas entidades do governo federal, ou duas do governo do estado, ou duas municipais. Segunda, dentro do que a gente conhece como bloco fiscal e seguridade social. Duas entidades dentro do orçamento fiscal e seguridade social. Então, se for uma estatal independente, já não vale. Então, por exemplo, entidade A do governo federal contrata a entidade B do governo federal para prestação de um serviço. Pode, acontece muito. Essa transação está dentro do governo federal. Aqui eu tenho uma receita para B, aqui eu tenho uma despesa para A. Mas em contexto de orçamento geral, eu só tive uma transação dentro do mesmo orçamento federal. Embora saia dinheiro daqui e venha para cá, o meu dinheiro completo continua igual. Por isso que se chama transação intra-orçamentária. Gabarito, letra E. E os exemplos que ele deu são exatamente os exemplos do MCASP. Olha só. Contratação de uma entidade integrante, olha só, do bloco fiscal e seguridade social para prestação de serviço de um treinamento. Recolhimento de contribuição patronal para o próprio regime próprio. Recolhimento de tributo do próprio ente. Claro, porque quem vai recolher é uma entidade também do mesmo ente, né? Então, exemplo de transação intra-orçamentária, gabarito aí, letra E. Tudo tá lá no MCASP, né? E lembra que quando eu falo de transação intra-orçamentária, eu tô falando tanto de quem contrata como de quem recebe, porque os dois estão dentro do mesmo, né, da mesma estrutura federativa. Aqui a gente é bom evitar em orçamento a gente falar esfera federativa, né? Porque senão você confunde e marca a classificação por esfera errado. Então eu tenho que me controlar para não falar isso, porque é costume, né? Você fala esfera federal, esfera estadual, mas em orçamento esfera não é isso, né? 13, letra E. 14. O registro de um dispêndio extra-orçamentário. Não há registro de despesa orçamentária. Ó, se você registra algo extra, então não há registro de despesa orçamentária, mas apenas uma desincorporação de um passivo ou uma apropriação de um ativo. Perfeito, gente. Por quê? Porque quando entra algo extra-orçamentário, por exemplo, o governo recebeu uma caução. Olha só. Quando o governo recebe uma caução, um depósito, uma garantia, veja que entrou dinheiro. Entrou dinheiro. Então, a disponibilidade financeira foi registrada, porque o dinheiro foi para a conta. Então, entrou aqui, ele fez um registro realmente de um recurso. Mas, automaticamente, ele fez o quê? Uma troca. Ele tem que devolver, gente. É por isso que na extra-orçamentária, quando eu faço o registro, né, principalmente de uma despesa, aqui já estou falando de saída. Primeiro eu falei da entrada, agora eu estou falando da saída. E quando o governo devolve? E quando o governo devolve? Por que que é uma desincorporação de passivo? Porque quando a caução entrou, você gerou um passivo chamado, exemplo, né, grosso modo, para você entender, devolver. Porque passivo, gente, é uma obrigação lá na contabilidade. Então, entrou o dinheiro da caução, aí você lá na contabilidade vai dizer assim, olha, eu tenho uma obrigação, que a obrigação é devolver. Então, você criou uma obrigação de devolver. Aí você criou um passivo. Quando você devolve, adivinha o que é que você faz com essa obrigação? Some. Por isso que é uma desincorporação de passivo. Beleza? Prontinho. E quando é que tem uma incorporação de um ativo? É basicamente quando você recebe. Mas depois você vai ter que devolver, né? Então, 14, gabarito correto, tá? Questão de número 15. Considera-se despesa corrente o valor registrado para devolução dos valores de caução. Não porque quando é caução, depósito. Lembra? Quando é extra-orçamentário, para por ali. A gente acabou de escrever, né? Para por ali. É errado. Ninguém vai classificar em corrente, capital, não. Você só vai ser assim, ó.
você só vai classificar como extra-orçamentário. E acaba ali mesmo. Questão de número 15, questão errada. Questão de número 16. Na estrutura programática do orçamento, os programas representam um conjunto coordenado de ações governamentais, que são financiadas mediante recurso orçamentário, que são aqueles que estão dentro da Lua, bem como aqueles não orçamentários, que não estão na Lua. Sim ou não? Perfeito. E aí, gente, a gente já vê, né, isso aqui desde a aula de PPA. Ação orçamentária e ação não orçamentária. Ação orçamentária realmente está no orçamento, que é aquela que é na forma de projeto, atividade e operação especial. As que não estão são recursos da iniciativa privada, do terceiro setor, incentivos fiscais, são subsídios que o governo concede, né? Então, por isso que ação orçamentária tem recurso orçamentário. Ação não orçamentária tem recurso não orçamentário. Então, ele trouxe a definição de programa lá da lei do PPA. Questãozinha correta. Aí, olha aí, ó, questãozinha de 2025. Questão de número 17. A despesa orçamentária é classificada em duas categorias, ou é corrente ou é capital. Que classificação é essa? Classificação por natureza. É bom, né, na revisão, você sempre anotar qual é a classificação para você não misturar. As de capital mantêm uma correlação com o registro de uma incorporação de... Eita, essa daqui é boa. Porque, olha só, lá no MCASP, a gente diz o quê? Lá no MCASP a gente vê, né? Uma despesa corrente é aquela que não... E na própria lei 4.320, não contribui para formar o bem de capital. A despesa de capital contribui para formar ou adquirir um bem de capital. Só que o MCASP fala exatamente a seguinte informação. Para formar bem de capital, olha só, para formar um bem de capital, é porque você está fazendo duas coisas. Ou incorporando ativo, ou desincorporando passivo. Lá vem o professor com o diabo da contabilidade, né? Desincorporando passivo. Mas é isso mesmo. Olha só. Por que que o MCASP fala isso? Porque ele diz assim, ó, se a despesa de capital contribui para formar bem de capital, então é que para eu incorporar um ativo, o MCASP fala exatamente e de maneira expressa 3 tipos de ativos. O imobilizado, o intangível e o investimento. Quem vem lá da contabilidade geral já erra essa questão. Porque lá na contabilidade geral, o ativo não circulante, que é aquele de longo prazo, você tem 4, né? Você tem o ativo realizável a longo prazo, o imobilizado, o intangível e os investimentos. Basicamente, os que você faz lá. Você basicamente tem esses, né? Só que aqui na contabilidade pública, o MCASP diz expressamente que quando eu tenho uma despesa de capital, eu estou incorporando ativo ou desincorporando passivo. Incorporando ativo é apenas imobilizado, intangível ou investimento. Gabarito, letra C. Ou seja, quando eu incorporo ativo, ou eu estou falando de um grupo de natureza de despesa 4, investimento, ou eu estou falando de um grupo de natureza de despesa 5, inversão financeira. E o que é desincorporar passivo, gente? Desincorporar passivo é, sabe o quê? Quando o governo usa pagamento da dívida, GND 6. É só lembrar daquele exemplo que eu dei. Professor, como é que eu tenho uma despesa e ao mesmo tempo eu desincorporo um passivo? Porque quando você tem uma despesa de pagamento da dívida, a dívida não te dava uma obrigação de pagar? Você tinha uma dívida registrada. Você pega o seu dinheiro e paga a dívida. Você está dando fim à obrigação, né, não? Então, veja que quando você paga a dívida, você está se desincorporando de um passivo que você tinha. Ou você paga e continua devendo. Porque quando eu pago, eu não pago, né? Eu já não estou mais devendo a pessoa. É isso, gente. É isso que o MCASP fala. Então, guarda isso aqui, porque isso aqui a FGV ama cobrar. E aqui, ela literalmente, ela cobra contabilidade disfarçada de orçamento, né? E a gente não pode dizer nada, porque está dentro do MCASP.
E está dentro da parte 1. Então, ó, para formar um bem de capital, conforme a Lei 4.320 exige, ou a gente incorpora ativo, e ativo para efeito de formar capital é só imobilizado, intangível ou investimento, ou então desincorporar passivo, que no caso é uma amortização da dívida. Quando o governo paga dívida, o governo se desincorpora de uma obrigação, porque o paga e some com a obrigação, né, gente? Imagina se você pagasse e continuasse devendo. Não faz sentido. Beleza? A letra E, gente, está errada, porque eu não me incorporo de um passivo, não, pelo amor de Deus, né? Imagina você pagar a dívida e ainda ficar com outra obrigação. Não faz sentido. A letra E por conta disso, né? Só para esclarecer. Você paga uma dívida e a obrigação que você tinha com aquela pessoa não existe mais. Imagina se você pagasse e entrasse outra obrigação, aí pelo amor de Deus, né? Não faz sentido. E olha assim, que explicando, desenhando ainda é meio complicado. Mas por quê? Porque é contabilidade, gente. Basicamente é isso, tá certo? 17, letra C. Questão de número 18. Durante o ciclo orçamentário, olha aí, o projeto é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, sim ou não? Tanto o projeto como a atividade, gente, até aqui tá certo, tá? A atividade aqui também tá certo. O que é que diferencia, então, o projeto de atividade? O produto dele é expansão, criação, implantação, capacitação, né? Forma algo, cria uma estrutura. A atividade também contribui, mas o produto dela é outro. O produto da atividade é uma manutenção. Só você lembrar daquela questão da assistência, né? E aí ela continua falando do projeto, ó. Envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo. Até aqui, ok. Das quais resulta um produto. Perfeito. Que concorre para a expansão. Maravilha. Questão longa, tem que ler devagar, né? É possível a existência de um mesmo projeto ou a inclusão de um novo em múltiplas esferas. Tá aqui o erro. Pode não. A gente falou disso aqui. O MCASP não deixa. Cada projeto tem que estar associado a uma única esfera e a um único programa. E, se possível, a uma única função. Eu não posso ter um projeto, gente, que vai ser aplicado em uma despesa da área da Seguridade Social e do orçamento fiscal. Não faz sentido, porque então esse projeto está mal construído. Nem associado a duas funções. É um projeto, mas tanto ele é vinculado para a área da saúde como para a área da educação. Está mal feito. Está errado, porque o MCASP ele direciona, né? Então, isso aqui já contraria o que está no MCASP. Aí ele vai emitir, ó. Desde que esteja... Não. Pode não. Tem que estar numa mesma esfera, ó. Então pode colocar aí, ó. Tem que estar na mesma esfera e no mesmo programa. Professor, mas o MCASP cria muita regra. Gente, essa regra é da LDO. O MCASP é um manual, gente. Manual não cria nada. Inclusive a FGV já fez uma questão disso, né? O manual expande o texto normativo. O manual, ele reduz o texto normativo. Não, o manual, sabe qual é o trabalho que o manual tem? Pegar todas as regras técnicas de outros lugares e colocar dentro do manual. Porque tudo que está no manual, gente, é com base em alguma legislação. Ou lei, ou constituição, ou portaria, instrução normativa, decreto. Aí ele junta tudo e bota no manual. O manual, gente, ele não pode aumentar a força normativa de uma legislação, não. O manual é para isso, né? 18, gabarito, questãozinha errada. Questão 19. A função encargos especiais, no caso da CNPq, lembra, encargos especiais é uma função, classificação funcional. Mas essa função, ela geralmente também vai estar associada a uma ação do tipo operação especial. E quando eu falo de ação, já é classificação programática, para você não confundir as classificações. E uma ação do tipo operação especial geralmente está associada a um programa de operação especial, que é aquele programa que não entrega nada para a sociedade, não está dentro do PPA, né? Então é só para você não confundir, tá? Aí a questão está dizendo que a função encargos especiais
no caso da estrutura do CNPq, é utilizada para englobar despesa referente a aporte de recursos para a bolsa de pós-graduação. Você acha que o pagamento de uma bolsa pelo CNPq é uma ação em cargos, é uma função em cargos especiais? Gente, encargos especiais é uma função que basicamente vai alocar ali despesas relativas a pagamento de encargos do governo da dívida, pagamento de juros da dívida, amortização da dívida, encargos e transferências. Um pagamento de bolsa de pós-graduação do CNPq, se ele fornece isso, basicamente, vai estar no contexto de uma atividade do CNPq, por exemplo. Dependendo dos casos, eles podem até associar isso a um projeto. Já que é um projeto temporário, ou é projeto é atividade, gente. A gente não vai brigar com isso agora, porque dependendo da situação é projeto, dependendo da situação é atividade. Mas operação especial não é. Então, função em cargos especial também não. Porque função em cargos especiais, a gente viu na teoria que são esses, né, são gastos associados à transferência, pagamento de dívida, encargos da União, né? Questão de número 19, questão errada. Questão de número 20. As subvenções econômicas incluídas nas despesas correntes, conforme a Lei 4.320, lembra? A 4.320 separa as despesas em corrente e capital. Na 4.320, vamos anotar isso aqui. A Lei 4.320, quanto à natureza da despesa, separa em corrente e capital. Dentro das correntes, nós temos as despesas de custeio e nós temos as transferências correntes. E dentro das transferências nós temos várias coisas, dentre elas as subvenções. É isso que a questão está dizendo. As subvenções econômicas são incluídas nas despesas correntes do orçamento da União. Não poderão ser utilizadas para cobertura de déficit de manutenção de empresa pública. Mas, gente, a subvenção econômica é justamente para isso. Ela pode cobrir déficit de manutenção de empresa pública. Diferentemente dessa, a gente tem a subvenção social, porque a subvenção social é para caráter assistencial, educacional e é para empresas sem fins lucrativos. Por isso que aqui a subvenção é econômica. A Lei 4.320 permite, ela diz que não pode, na verdade pode. Por isso que a questão está errada. Questão de número 21. A classificação institucional, qual é a pergunta? Quem gasta? Quem gasta? Também chamada de departamental. Segrega as dotações orçamentárias em função e subfunção. Não, porque função ou subfunção é funcional, é outra. A funcional, sim, me diz em que área eu gasto. Por isso que a questão de número 21 tá o quê? Errada, cuidado, na pressa você nem repara, né? É uma palavra tão diferente, mas na hora você lê a mesma coisa. Errada. 22. Quanto ao motivo do dispêndio, a despesa pode ser classificada como corrente, que é aquela que resulta de manutenção das atividades próprias do Estado e acarreta aumento de PL. E aí, o que é que você acha? Uma despesa corrente, ela é uma despesa classificada como de manutenção? Ok. Ela aumenta o PL, olha aí. Cuidado. Geralmente, gente, vamos lá. Uma despesa corrente, geralmente, em geral, ela é o quê? Efetiva. Certo? Mas olha o erro da questão, tá lá no começo. Quanto ao motivo do gasto, ela pode ser classificada. Eu até concordo com esse final aqui, mas quanto ao motivo? Porque, olha só, despesa corrente não é quanto ao motivo, é quanto à natureza. Quanto à natureza, que é uma classificação econômica, não é quanto ao motivo. De fato, as despesas
correntes, em geral, são efetivas, que essas efetivas, sim, aumentam o PL, mas aqui já é outra classificação. Aqui é quanto... Olha só, como a questão mistura as coisas. Essa efetiva é quanto ao impacto na situação líquida. Quanto ao impacto na situação líquida. Ou seja, a banca misturou foi tudo aí, né? Porque quanto a aumentar o PL, é efetiva ou não é efetiva? De fato, a corrente é efetiva, em regra. Em regra. Porque recebimento de uma dívida ativa, por exemplo, foge da regra. Por que que o recebimento da dívida ativa não é efetivo? Porque eu já reconheci lá na inscrição da dívida ativa. Então, na hora de receber o dinheiro, entra o dinheiro e basicamente eu somo com aquele direito que eu fiz da inscrição da dívida ativa, né? Quando a pessoa paga, a inscrição some. Então, veja que na hora de receber já não é mais algo efetivo, porque eu já fui efetivo lá na inscrição. Então, 22 aqui é errado. Questão 23. As despesas de capital executadas totalizaram 9.800. Despesa de capital. Cuidado, porque aí tem receita e tem despesa, tá? O que for receita, gente, você tira logo, para não confundir, ó. Receita, 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 receita. Despesa começa aqui, ó. Ele quer saber as de capital, ó. Capital, capital e capital. Só você lembrar dos grupos de natureza de despesa. E ele quer o quê? A executada. É aqui, ó. Então, você vai somar esse com esse e com esse. Aí, o seu deverzinho de casa. Vai lá. 3.900. 3.900 mais 2.900 mais 3. 9.800. Tá correto? Tem que somar só esses três. Aqui é corrente e aqui é corrente. E é o executado. Muita gente somou esse, ó. Questão 23, questão o quê? Correta. Questão 24. Na classificação funcional, é lícito fazer a combinação de subfunções com funções diferentes daquelas. Sim ou não? Como é o nome disso? Matricialidade. Fizemos vários exemplos, né, no curso teórico. Um gasto associado a uma despesa educacional, mas dentro do órgão Câmara dos Deputados, é uma despesa classificada na função legislativa, mas numa subfunção associada à educação. O nome disso é matricialidade. Salvo quando se tratar da função encargos especiais. Por quê? Porque elas só têm subfunções típicas. Perfeito, gente. Lembra que a função encargos especiais é aquela função 28, que só tem subfunção que só serve para ele. Pagamento de encargos, pagamento de juros da dívida e as transferências que o governo tem que fazer. Então, realmente, nessa daqui não vale a matricialidade. Questãozinha correta, tá lá no MCASP, né? Questão 25. A classificação funcional reflete a estrutura organizacional? Porque na estrutura você vai olhar quem é quem, né, não? Quem é quem? E a classificação que me responde isso é a institucional. E não a funcional. Mas eles misturam, né? Será que cai direto? 25 é errada. Questão 26. Juros e encargos da dívida são despesas de capital. Juros é corrente. Guarda isso aí, gente. Tá errado. Isso vale tanto para a receita como para a despesa. Tanto para a receita como para a despesa, você vai anotar principal capital. Juros e encargos corrente. Então, quando você paga uma dívida, dentro da parcela tem uma parte que é a amortização principal. Ali é capital. O que é de juros dentro daquela parcela é um gasto corrente.
Porque você está pagando por um serviço, né? Ou você está recebendo por um serviço, quando no caso é a receita. Então a questãozinha está errada. 27. A Lei 4320 classifica as despesas como corrente ou capital. Em relação às de capital, eu quero um exemplo que indica uma inversão. Já veio o gabarito aqui, né? Infelizmente. Vamos lá, mas aqui tá tudo na 4320. Obra, investimento. Investimento. Ó, obra, investimento. Auxílio para obra também é. Só que auxílio entra dentro de transferência de capital. É capital, mas não é investimento. É transferência de capital. A mesma coisa, a amortização da dívida é transferência de capital também. Equipamento e instalação é investimento, mas auxílio para equipamento é transferência de capital, na Lei 4.320. Só sobrou letra B. Quando o governo empresta dinheiro, concessão de empréstimo é inversão financeira. Aí você tem que decorar aquela tabela gigantesca, que é um quadro todinho, né? É uma tela, é um slide todo fechado. Investimento, inversão e transferência de capital. Beleza? Investimento é o quê, gente? Obra, material permanente, equipamentos e instalações, programa de operação especial. Nas inversões, a gente tem o quê? Aumento, constituição de capital de empresas, a gente tem concessão de empréstimos, aquisição de imóveis, que você fala sempre, vou comprar um imóvel, vou fazer um investimento. Não, na 4320, aquisição de imóveis é inversão financeira, principalmente se for bem já em utilização, né? 27, letra B. E aí, Maria, do nada 27 e 30, né? Olha a loucura aí, né? Pulou, tá faltando. Deixa faltando. Que tem gente aqui que vai já morrer, vai surtar. Meu Deus, cadê a 28, cadê a 29, não sei o que, não sei o que. Morri, pronto, não vou mais fazer a prova não. Tem gente que é assim, né? Desesperada. Um ente federado recebeu um pedido amparado na Lei de Acesso à Informação, no qual foi solicitada a disponibilização de informação detalhada acerca do que se pretende alcançar com a implementação de políticas públicas na área de gestão ambiental e sustentabilidade ao longo do exercício financeiro corrente. Pronto. O que é que ele está perguntando aqui? Ó? Vá com calma. A FGV adora esse tipo de questão. Pediram informação e no pedido estão solicitando informação detalhada acerca... Pronto. Se você matar aqui, você já desenrola a questão. O que é que se pretende alcançar com a implementação de uma política pública? Que classificação é essa, gente? Classificação programática. Mas dentro da classificação programática, nós temos programas e ações. E eu falei bem disso no curso teórico, da diferença do programa para uma ação. Programa é o que eu busco alcançar para conseguir chegar na política pública. A ação é o que eu faço para alcançar o alcance do programa. Então, eu tenho uma ação que contribui para cumprir um programa e eu tenho um programa que contribui para cumprir uma política pública. E aí a questão está pedindo só isso. O pedido pode ser atendido com fornecimento de informações sobre natureza da despesa? Não, gente. Porque com a natureza da despesa, eu vou saber o quê? Se é corrente, se é capital, se é investimento, se é pessoal, não tem nada a ver com o pedido aqui da informação. Na letra B, está dentro do relatório resumido de execução orçamentária? Não, gente, porque o relatório resumido de execução do orçamento vai me mostrar receita prevista, receita realizada, despesa prevista ou fixada, despesa executada. Não é essa a classificação. E a letra C tá, ó, estrutura programática. É a estrutura programática quem vai me responder exatamente isso aqui. O que é um programa e o que é uma ação. Letra D, dentro do anexo da LDO, mas aqui ela se desembestou a mentir, né? Letra D tá errada. E letra E, organizada conforme a função. Gente, eu não preciso da função não, sabe por quê? Porque ele já disse que a área é gestão ambiental. Para que eu vou atrás da função se ele já está dizendo que a área é gestão ambiental? Provavelmente existe uma função chamada ambiental ou gestão ambiental. E dentro dela tem subfunções específicas. Mas eu não preciso ir atrás dela porque ela já está aí. Questão de número 30, gabarito, letra C. 31.
Na estrutura das classificações orçamentárias, a dimensão financeira estima o montante necessário para o desenvolvimento da ação orçamentária de acordo com as categorias pré-estabelecidas. Ao analisar a adoção da estrutura de classificação dos componentes da programação, deve-se considerar que a modalidade de aplicação, olha só, a FGV é uma das bancas que mais cobra modalidade de aplicação. Lá na classificação por natureza, lembra que a gente tem o CGMED? Professor, o que é o CGMED? São os níveis da natureza da despesa. Categoria econômica, que é corrente ou capital. Aí nós temos o grupo, o que é o grupo? Pessoal, juros ou outras, investimento, inversão ou amortização da dívida. Aí nós temos a modalidade de aplicação. A FGV é a que mais cobra essa aqui, ó. A modalidade de aplicação, gente, para que ela serve? O nome está dizendo. É a modalidade de se aplicar o recurso. Ou é direta, quando o próprio órgão faz, ou é indireta. E na indireta, nós temos por transferência e por delegação. Vamos anotar isso aí, ó. Modalidade de aplicação. Ela serve para quê? Ela serve para dizer de que forma os recursos vão ser aplicados, ó. Ou vai ser aplicados de forma direta, ou vão ser aplicados de forma indireta. Na indireta, ou por transferência, ou por delegação. Modalidade de aplicação direta, eu vou colocar aqui, ó, casa dos 90. Modalidade 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, até o 98. Indireta, nós vamos ter do 20 a casa dos 80. Porque são 2 dígitos, gente. Aí 20, 30, 40, 50, 60. Aí nas transferências a gente consegue separar. Se é para uma entidade de fins lucrativos, é 50. Se é sem fins lucrativos, é 60. Se é uma subvenção, não sei o que, é 80. Pronto, é isso. Modalidade de aplicação é só para isso, tá? E a FGV gosta de cobrar ela. Olha o que é que ele está dizendo na letra A. A modalidade se desdobra em aplicação direta ou indireta, olha aí. Com esqueminha dava para matar a letra A. É direta ou indireta. A indireta, transferência ou delegação. B. Dá suporte ao controle das vinculações de recursos. Meu povo, quem vincula recurso a uma finalidade é a classificação por fonte ou destinação. Não tem nada a ver com modalidade de aplicação. Letra C. Deve ser observada exclusivamente no registro de operação intergovernamental. Intergovernamental, gente, é inter entes distintos. Mas é exclusivamente para isso? É não, porque eu tenho a direta. Na direta, o próprio órgão faz. A intergovernamental, certamente, você transfere, mas não é exclusivamente para as transferências. Letra D. O objetivo é evidenciar o impacto da aplicação dos recursos na área de atuação, não, porque na área de atuação é classificação funcional. Só sobrou o quê? Gabarito, letra E. Possibilita diferenciar transferência para instituição privada com ou sem fins lucrativos. Exatamente. Tem uma modalidade de aplicação 50 e 60. 50 é para sem fins lucrativos, 60 é para com fins lucrativos. Professor, eu tinha que decorar o código? Não, mas tem que saber que é na modalidade de aplicação que eu vou separar. Quando é uma transferência de recurso para uma entidade de fins lucrativos, tem uma modalidade específica. Quando não é, tem outra modalidade. Pronto. Mas é uma indireta, por transferência. Gabarito da questão 31, letra E, questão de alto nível, né? E é uma banca que mais cobra isso aqui. É a banca que mais cobra a modalidade de aplicação. Porque você acha que não cai muito, né? Porque geralmente a gente do grupo, a gente fala um pouquinho sobre a modalidade e depois já pula para o elemento. Mas a FGV vai bem em cima da modalidade. 32. O maior nível de classificação institucional do orçamento público encontra-se nas unidades. Olha só, classificação institucional. Classificação institucional. Ela é dividida em 2 níveis, um com 2 dígitos, outro com 3 dígitos. O maior nível se chama órgão e não unidade. A unidade orçamentária é aqui, ó, é o menor dentro. O maior é o órgão.
Por isso que a questão tá o quê? Errada. 33. A função orçamentária pode ser entendida como instrumento de organização da atuação do governo, pois articula um conjunto de ações que concorre para o objetivo comum pré-estabelecido, mensurado no PPA. Rapaz, quem faz isso aqui não é a função, não. Quem faz isso aqui é o programa, que já é outra classificação, é a programática. Ele trouxe a definição de programa e chamou de função. Função, gente, não é isso aqui. Função, você já sabe. Função é a área do gasto. É a área. E não um objetivo para cumprir um programa, um negócio pré-estabelecido no PPA. Isso aqui é um programa. 34. A modalidade de aplicação indica se os recursos do orçamento serão aplicados mediante transferência financeira ou diretamente para entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições. Olha aí, com aquela questão da FGV, essa daqui fica bem facinha, né? Porque agora você já sabe. Então, se você errou aquela questão pesada da FGV, lembra, você não vai errar mais nunca. Não tem o que a FGV puxar mais de dentro da modalidade do que aquilo ali, que são os detalhes do MCASP, né? Questão 35. A subfunção representa uma partição da função. Até aqui, ok. Com vistas a agregar determinado subconjunto, gente. Por isso que é subfunção. E poderá ser combinada com funções diferentes. Como é o nome disso? Matricialidade. Lembrando que exceto a função 28. Encargos especiais. Essas aqui não admitem, né? 35, questão correta. Questão 36. Determinadas ações orçamentárias são utilizadas para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo que resulta um produto que concorre para expandir ou aperfeiçoar. Opa, já deu todas as características de projeto. Mas gosta, né? Gosta, cai muito. Então, característica de projeto, tá tudo aqui, ó. Limitada no tempo e o produto é expansão ou aperfeiçoamento. Gabarito letra E. Questão 37. Na classificação programática, a ação é a operação que resulta em um produto, sim ou não? Sim, gera um produto. Que contribua para atender ao objetivo de um programa. Exatamente. O produto é o quê, gente? Ou é um bem, ou é um serviço destinado à sociedade. Quem gera produto, projeto e atividade. Quem gera produto, projeto e atividade. 37, correto. 38. Embora as despesas com pagamento e com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública sejam classificados como capital, o professor está errado, né? É corrente. Não, gente, ele está falando do principal. A gente desenhou isso. Principal capital, juros que é corrente. A atualização monetária não é juros não, viu, gente? A atualização monetária é só a correção do principal. Juros é diferente de atualização monetária. Então, embora o principal e a atualização seja capital, o pagamento de juros, comissão e encargos é corrente. Exatamente. Guarda aí essa questão para você, né, levar para a prova. Capital principal, juros corrente. A pegadinha aqui é porque tem gente que acha que a atualização monetária é juros. Até quando o governo refinancia a dívida, é para pagar, é só você emitir novos títulos para cobrir o principal e a atualização monetária. Você não bota os juros dentro do refinanciamento, não. 38, correto. 39. Algumas despesas correntes contribuem diretamente para formar a aquisição de um bem de capital. Não é nenhuma. Quem contribui para formar um bem de capital, gente, é a despesa de capital. 4.320 é bem categórica. É a despesa de capital. A 4.320, ela diz, as correntes não contribuem para formar um bem de capital. Aí ele dá o exemplo de auxílio. Tá errado. Lá na 4.320 eu tenho obra pública, investimento. Auxílio para obra pública, transferência de capital. Inversão financeira. Tá lá, é capital. Auxílio para inversão, transferência de capital, mas continua sendo capital. 40. A despesa pública não efetiva
é aquela que no momento de sua realização, olha aí, tá vendo como eles misturam? É a que reduz. Não, tá certo, gente. Olha só. A não efetiva, de fato, não reduz a situação patrimonial. Por quê? Porque não reduzir é o fato permutativo. Permutativo. Como é o caso das despesas com investimentos e com serviço da dívida, amortização e encargos. Eita! Aí ele erra, né? Aí ele erra. O final, gente. Serviço da dívida são os encargos. Os encargos da dívida são juros. Os juros são correntes. As correntes são efetivas. Essa daqui matou, né? O final, ó. Final. Lembra? Despesa efetiva geralmente é corrente. Despesa não efetiva geralmente é capital. Mas os juros da dívida é corrente. Se é corrente, é efetiva. E é aqui que você tem que entender que serviço da dívida é gênero, que eu tenho como espécie principal e encargos. Principal, capital. Encargos, corrente. Questão 40 é rápida. E aí nós fechamos aqui nossa bateria de questões, né, da parte de classificação de despesa. Próximo bloco a gente ainda segue, não encerramos o módulo de despesa, né? Vamos ainda para a etapa, classificação, ou etapas e estágios, e a gente depois segue aí para concluir o módulo. Tudo certo? Não sai daí, até logo, tchau, tchau.